quando andava no mundo escravizado. O meu guia era o príncipe do pecado, mas um homem, um certo dia, me comprou e um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado. Na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado. Na angústia, na tristeza, subjugado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu, na cruz por mim já morreu, e vida nova me deu. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Faltam palavras pra expressar minha gratidão por tudo que meu Deus tem feito a mim. Não há ninguém que possa enumerar as muitas vezes que o nosso bom Deus nos dá. E quantas vezes, mesmo sem percebermos, o alto teto e cabelo Ele nos dá. A cada instante dessa vida Ele revela por nós, nos protegemos.
Meu irmão, prossiga, porque
está com você. É Ele que te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Se lembre que não luta nunca vence a guerra. Se às vezes é preciso pôr o rosto na terra, é certo que do alto vem a recompensa. Deus conhece muito bem o crente que é fiel. Quando chega a hora, manda um anjo lá do céu pra trazer a tua bênção. Coração dentro do peito, até parece sufocar, e as lágrimas nos olhos é impossível segurar. Mas uma voz grita bem alto: filho meu, não pare agora, eu já estou providenciando tua vitória. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. É Ele que te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Se lembre que não luta nunca vence a guerra. Se às vezes é preciso pôr o rosto na terra, é certo que do alto vem a recompensa. Deus conhece muito bem o crente que é fiel. Quando chega a hora, manda um anjo lá do céu pra trazer a tua bênção. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. É Ele que te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Meu irmão, prossiga. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois essa em ti saiu virtude. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é sobre ti. Ele, Jesus, virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Mulher aproximou-se
pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é sobre ti, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Capítulo 4, versículo de número 11 a seguir, da carta de Paulo aos Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que induzem ao erro. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bendito Deus, meu Pai Celestial, quero ouvir de Ti a Tua voz, Espírito Santo amado, para poder transmitir para os meus queridos irmãos a Tua bendita e eterna palavra. Oh querido Deus, eu preciso ouvir. Como vou falar sem ouvir a Tua voz, Espírito Santo? Me ajuda mais uma vez, é o pedido do Teu servo, em nome de Jesus, amém e amém. Sente, irmãos, em paz, e prestem atenção. Prometo para os irmãos de não ir muito longe, são 8 horas, 20 horas e 4 minutos, nós vamos, no meu relógio 20 horas, exatamente 8 horas, desse domingo, hoje dia 9 de setembro, de outubro de 2022, você viu como passou rápido? Você viu, André? Vocês que são novos, parece que não passa o tempo, né? Eu tinha um desejo de, quando eu era menino, acho que é antes dos 18 anos, quando a gente é adolescente, mas não chegava mais aos meus 18 anos, eu queria ir servir o exército, eu fui até antes do tempo para fazer o meu alistamento, daí o cidadão lá da junta militar, do meu município, lá distante
do interior onde a gente vivia. Ele disse: mas você veio muito cedo, você tem apenas 16 anos e pouco, mas vou abrir uma exceção e vou te alistar. Você já é bem crescido, tens vontade de servir o exército, e como eu tenho desejo de servir o exército. Tinha 16 anos e meio. Então ele me alistou para o exército, e eu não via a hora de chegar. E quando eu entrei lá era tudo estranho, não é? Saindo da roça, matuto, mas eu consegui. Era um desejo que nós temos, mas o tempo, irmãos, passa muito rápido, e às vezes vem desejo de coisas boas para nós realizar no reino de Deus, e parece que isso nós deixamos, vamos deixar para amanhã, vou deixar para depois da manhã. Para quem hoje? Para quem no culto hoje? Para quem no culto todos os dias? Para quem de manhã? Para quem à noite se eu já fui de manhã? Por que ir hoje se eu já estive lá no sábado ou na sexta-feira? Por quê? Irmão, falta fome pela palavra do Senhor. Hoje o mundo tem muitas ofertas, muito mais do que no meu tempo de menino, muito mais. Já tinha encantamentos, imagina hoje, com tudo que você tem na própria mão, tudo em tempo real. Você vive num tempo que, se falasse para alguém há 10 anos atrás, você iria dizer: não é possível, eu não acredito que é assim. Mas é assim, nós caminhamos para o fim. Jesus, de um momento para o outro, irmãos, vai voltar a buscar a sua igreja. Amém. Vai ou não vai, irmãos? Amém. Vai ou não vai? Ele vem ou não vem? Qual é a tua concepção sobre isso? Ele vai voltar. Fica olhando para o alto, não literalmente, porque ninguém consegue ficar só olhando para o alto. Nós temos que trabalhar e lutar pelo nosso dia a dia, mas no Espírito nós temos que sempre estar ligados com Ele, porque é de lá que nos vem o socorro, é de lá que vem o socorro. E o socorro para a igreja está no arrebatamento, num momento difícil, num momento angustiante. Não é de dentro da grande tribulação, mas Ele vai nos livrar da grande tribulação. Mas antes um pouquinho, quando Ele diz: agora o mundo vai se fechar, o mundo vai ser entregue na mão e no comando do próprio Satanás, o rei dos demônios vai ser solto e comandar o mundo, mas a igreja de Cristo não será comandada por Ele. Nós temos o nosso noivo, Ele ama a noiva, Ele ama muito a noiva, Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança conosco, e Ele não vai esquecer de você, nem de mim. Ele vem te buscar. Aqui podemos pensar que todos nos esqueceram, parece que estamos sozinhos às vezes, mas Ele nunca esquece de mim, e nunca esquece de você. Aleluia. Alegra o teu coração ouvindo a mensagem do Espírito Santo nessa noite, porque Ele vai falar contigo, Ele vai falar comigo. Nós não viemos aqui só para ver o rosto um de outro, mas nós viemos aqui para ouvir o Deus verdadeiro, o bendito Espírito Santo, o glorioso Espírito Santo, que tem o maior prazer de se apresentar diante da igreja. Hoje nós tratamos na escola bíblica sobre a igreja visível e a invisível, como se fosse dois braços chamado igreja. A igreja que se vê é essa que está aqui, essa construção, esse povo que está aqui, eu estou vendo, e a invisível. Aqui você não sabe aonde está, mas Ele sabe aonde reside um por um, aonde vive um santo, lá Ele está. Seja num país mais fechado desta terra, seja no meio de uma floresta, aonde estiver um santo, o santo do Altíssimo, o Espírito de Deus está com ele. Ele não esquece. Essa é a igreja invisível, é a igreja que o Senhor ama, é a igreja que Ele vem buscar. Nós nos vimos um ao outro,
mas tem alguém que não nos vê, e nós não nos vemos, mas Ele vê todos nós. Ele conhece todos os nossos passos, e Ele quer que essa igreja seja cuidada. Ele chamou e chama a sua igreja de meu rebanho, o meu povo. Uma das frases da lição bíblica dessa manhã dizia: o maior risco que um rebanho corre é por falta de pastor. Quando o rebanho não tem pastor, ele se perde, ele se desvia da verdade. Não tem pastor, falando mesmo literalmente um rebanho de ovelhas. Se não tiver pastor, essas ovelhas vão se perder. Ou vão seguir um estranho. Não, as ovelhas que conhecem o Senhor Jesus não vão seguir estranho. Mas se alguém não estiver ensinando elas não vão conhecer o Senhor Jesus o suficiente para dizer: tu és o meu sumo pastor, e eu não vou seguir os passos de ninguém. Por isso precisamos aqui, aonde estamos vivendo, aonde os nossos irmãos estão vivendo, se congregando, aprendendo a palavra. O Senhor constituiu, o Senhor chamou homens para pregar a sua palavra. Aqui no capítulo 4 de Efésios e no versículo 8 tem uma profecia de Davi, e eu vou ler do salmista Davi, no cântico dele, do Salmo 68, eu vou ler na próprio Salmos 68 e versículo de número 18. 68 e 18 de Salmo. Você que não achou ainda, escute o que disse. Quando esse salmista, ele nem sabia, com certeza, aquele hino, aquela melodia, aquele poema lhe veio à memória. Ele teve aquela revelação e cantou bonito. Era um cântico dos mestres de cântico para o salmista Davi. E quando chega no versículo 12, no verso 12 ele diz: subiste às alturas, subiste às alturas, levaste o cativo e o cativeiro, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O que é isso, irmãos? Quem é que subiu para o alto, levando cativo o cativeiro? Foi o Senhor Jesus. Para simplificar aqui tudo, o Senhor levou o poder da morte e do inferno. Ele venceu a morte e o inferno, e levou o cativo com ele. Satanás não faz mais o que ele quer. Não. Você perece se você não quiser ter esse pastor chamado Jesus. Aí você perece. Como diz aqui nesse pedido de oração, que o Rodrigo pediu pelo Rodrigo, está com depressão e pedindo a morte. Se o Rodrigo, como nós já oramos por ele, aonde ele estiver, se ele crer, o Senhor o livra da morte, do poder da morte, porque o Senhor tem a chave da morte e do inferno. Está com ele. Bendito é o nome do Senhor. Agora, quando o homem despreza essa dispensação de Deus, este amor de Deus, o Senhor disse: bom, você não quer, você vai ser entregue para quem te quer. Não é verdade? Você escolheu, você tem o livre direito de escolher. Mas ele subiu ao alto, diz aqui a palavra, subiu às alturas, e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, como um presente de Deus. O que Jesus disse para o Pai? Pai, todos aqueles que tu me deste estão aqui na minha mão, estão aqui comigo. Ele ganhou. O Senhor Deus deu o direito ao seu Filho Jesus nos resgatar. Nós fomos dados por Jesus. Aleluia. Nós fomos dados por Deus para Jesus. É bem claro isso. Irmãos, entenda o amor de Deus. Entenda o amor de Deus.
Entenda de uma vez por todas o amor de Deus por ti e por mim. Quando éramos pecadores, andávamos como fugitivos, como ouvimos o hino aqui cantado pelo diácono Pedro Paulo Evangelista. Éramos escravos, fugindo, mas o Senhor nos encontrou e disse: você é meu. Que leitura lemos aqui no início do culto, que o nosso querido irmão cooperador Roberto leu: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Para tudo que vocês pediram, Pai, no meu nome, Ele vos conceda. E ele segue. Não foi eu que escolhi, mas Ele olhou e disse: aquele ali eu quero, aquela lá eu quero. Vem para mim, faz parte do meu rebanho, que eu vou cuidar de ti, eu vou te ajudar. Bendito é o nome do Senhor. E agora voltando a Efésios 4, a leitura que fiz. E o Senhor, Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A igreja não podia ficar sem esses homens. A igreja não pode caminhar, irmãos, sem ter um obreiro para cuidar dela, sem ter um obreiro para olhar por ela, para falar com ela todos os dias. E todos os dias tu tens a oportunidade de ouvir a bendita palavra de Deus. Aleluia. Cuidado com outro evangelho, como sempre citou o apóstolo Paulo, que vai sempre paralelo e cresce mais do que o verdadeiro. Porque é o evangelho das facilidades, o evangelho que não tem começo e nem fim, mas aquele evangelho que começou na cruz e termina lá no alto céu, junto com Jesus aonde Ele está. Esse evangelho tem começo e tem fim. É esse que você vai estar ouvindo aqui nessa noite, o evangelho do arrependimento, o evangelho do arrependimento, que o homem ouvindo a palavra de meu Deus, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim, lava-me no teu sangue, e imediatamente você é lavado, purificado no sangue do Cordeiro. Mas precisa alguém para dizer. Então aqui o Senhor falando através de Paulo diz: Deus deu dons aos homens, esses dons ministeriais, não são os dons espirituais que nós conhecemos lá, que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Dons espirituais, é dons ministeriais aqui, homens que Ele escolheu. Claro, irmãos, que nós temos que ser dotados dos dons espirituais, mas Ele também escolheu esses homens dons espirituais e dons ministeriais, para ministrar sobre a igreja do Senhor, para apontar o caminho. E o maior risco que um rebanho corre, irmãos, é quando ela não tem mais pastor, ou quando o pastor se senta, como está lá no capítulo 56, eu acho que de Isaías, e lá é bem claro, e pastor igual cachorro que não ladra mais, cachorro que está morrendo, cachorro que está só na cinza, deitou e dormiu, não vê mais o perigo, cego, cachorro velho, cego. Que vai ser disso, irmãos? Quando eu olho e falo nisso, eu lembro de um homem chamado Moisés, quando o Senhor disse: tu não vai entrar na terra prometida, mas sobe aqui comigo, que eu vou te mostrar tudo. O pecado dele parece-me que não era grave, mas constituiu-se grave diante do Senhor, porque ele pecou diante do povo, desonrou o Senhor diante da multidão. Quando o Senhor disse a primeira vez para que tinha falta de água em Meribá, fala com a rocha, bate na rocha. Ele bateu na rocha e jorrou água a primeira vez. Muitos anos depois, eles voltam ao mesmo lugar, e a mesma seca, a mesma falta de água, e o povo reclamando, e o povo murmurando, e colocando Moisés e Arão contra a parede. E disse o Senhor Deus para ele: entenda bem, Moisés, o que eu vou te dizer, só fala com a rocha agora, não bate mais na rocha, ela já foi ferida,
Não bate mais na rocha hoje. Fala com ela. Aleluia. Fala com a rocha. Mas ele estava, irmãos, tão furioso, tão amagoado pela murmuração do povo. Isso é coisa do ser humano. Ele pegou o cajado e bateu com toda a força na rocha. Bastou para o Senhor dizer, e ainda disse: tome água, seus murmuradores, seus contendeiros, tem água à vontade. Mas a rocha foi ferida outra vez. Irmão, você veio aqui para falar com a rocha e ouvir a rocha. Você não veio aqui para bater na rocha. Ele já foi ferido por mim e por você na cruz. Ele já nos venceu a morte e o inferno. E hoje nós estamos aqui para ouvir a sua voz e falar com Ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E por causa disso, Moisés, o Senhor disse para ele: tu não vais entrar na terra prometida. Ele já tinha 120 anos, bem velho. Sobe comigo. Subiu no monte alto e mostrou toda Canaã, toda a terra. Lá tu não vais entrar, mas olha bem. E eu imagino, sabe o que, irmãos? Moisés era cego. Moisés era velho, mas não era cego. A visão dele era perfeita. Ele via tudo. Com certeza ele disse: Deus, realmente eu pequei, mas tu me perdoaste. Moisés, o seu corpo ninguém viu. O Senhor escondeu o corpo dele. Mas um dia em Jerusalém, alguém viu, no dia da ressurreição do Senhor, Moisés caminhando nas ruas de Jerusalém. Alguém viu Moisés falando com o Senhor no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João ouviram Moisés e Elias conversando. Que Deus é esse, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ama, que nos amará até o fim. Nunca vai desistir de ti, nunca vai desistir dos nossos filhos. Ele não vai desistir dos teus filhos. Ele não vai desistir da tua filha. Ele não vai desistir da tua esposa. Ele vai lutar, ele vai lutar, ele vai lutar, porque você está em oração e nós estamos em clamor por eles. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu espero, meu querido irmão, que esta palavra venha falar profundamente ao teu coração, ao meu coração nessa noite. E nós, ao sair daqui, podemos sair daqui glorificando e exaltando o Senhor da glória, dizendo: Senhor, agora eu estou sabendo mais ainda que tu realmente me ama, que tu constituíste homens, apóstolos. Diz aqui, ele mesmo concedeu, não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu. Poderiam me oferecer o dinheiro do mundo, o melhor salário, para dizer: você vai ser pastor. Disse: eu não quero. Eu lutei muito contra isso, mas foi desse jeito que ele me escolheu. Não para ganhar dinheiro, mas para ser voluntário, para fazer a obra do Senhor, sem direito, irmãos, de reclamar. Não posso reclamar, sem direito de reclamar. Quantas vezes temos ferido nosso Salvador com palavras, falando mal um do outro, murmurando um contra o outro, murmurando contra aqueles que o Senhor constituiu, escolheu. Nós temos que ter muito cuidado. Se nós olhar assim, hoje tudo é informado em tempo real, a situação de muitos movimentos, muitas organizações de igrejas que são visíveis, de organizações lindas. O que está acontecendo hoje? Você diz: meu Deus, eu não posso acreditar. Rebanho ficando sem pastor, multidão ficando sem pastor. Por quê, irmãos? Porque quem estava cuidando cochilou, dormiu. A ganância, a corrupção desse mundo vai tomando lugar do Senhor no nosso coração, e nós vamos traquejando. Que nunca, irmãos, ainda que venhamos passar fome,
mas não vamos nos deixar corromper por esse mundo. Ainda que viemos perder tudo que temos, mas que não viemos deixar nos corromper por esse mundo, porque a nossa possessão é tão maravilhosa, tão gloriosa, que alguém que viu, como Paulo viu e não teve nem coragem de dizer que era ele que tinha visto, dizia: eu ouvi, eu fui no paraíso. Eu sempre fico imaginando, se ele foi no paraíso, ele também viu o paraíso, no terceiro céu. Mas ele não disse que viu, ele disse: eu ouvi lá coisas inefáveis, que eu não posso contar para vocês. Irmãos, o Espírito Santo fala para nós dessas coisas, sabia? Para mim ele fala, assim da noite, na madrugada, quando eu acordo, ele fala: fica firme, porque o teu lugar está preparado, o lugar da igreja está preparado, é um lugar maravilhoso, não perca isso. Lute legitimamente, lute com toda a força da tua alma, rejeite o mundo. Quantos irmãos que por 15 minutos de prazer perdem tudo isso, por causa de palavras malditas, perdem o céu. Que Deus nos livre, irmãos. Por isso o Senhor constituiu, Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? E ele diz aqui: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Fazer lembrar a igreja que nós somos, irmãos, a igreja invisível, o corpo de Cristo. Você não está vendo esse corpo. Se você visse o corpo, você via literalmente a cabeça do corpo, mas a cabeça é Jesus, ela é espiritual. Essa igreja não vejo, mas ela existe. E você tem que assentar no teu coração que você faz parte deste corpo. E aqui o apóstolo, com a sabedoria ímpar que Deus lhe deu, não é uma filosofia, não é uma sabedoria humana, mas é uma revelação divina, que nenhum outro homem dessa terra teve coragem de afirmar isso, porque ele disse: é uma loucura. E Paulo dizia: é loucura mesmo. A loucura, nós fomos salvos pela palavra da loucura. A loucura da palavra nos trouxe a salvação. E ele diz mais aqui: até que todos, aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, quer dizer, ser um varão crescido, entendendo todas as coisas, e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como vamos fazer isso? Crescer na estatura e na plenitude de Cristo. É aquilo que o Senhor falava e vivia, aquilo que Ele conseguiu vencer aqui, tudo Ele venceu. E se nós, irmãos, ser levado pelo mesmo caminho que Ele passou, se nós perder, é porque nós queremos perder. Porque muitos irmãos enfrentaram a morte assim como Ele também enfrentou, mas não negaram o Senhor. Conta a história que o apóstolo Pedro, rebelde como ele era, mas o escolhido, não adianta, menino, você dizer que não, mas eu estou te escolhendo. Foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. E eu estou te nomeando para que vais e dê fruto. E ele, rebelde, mas o Senhor disse: converte-te, homem, e quando tu te converter, tu vais ajudar os teus irmãos. Tu não sabe o que estás falando. E foi indo, e crescendo. Ele se tornou agora forte. E no dia da condena, ele foi condenado à morte. Quando ele olhou a cruz, ele lembrou da posição que Jesus estava crucificado. E ele disse para os carrascos:
vire-me de cabeça para baixo. Eu não quero ser crucificado, eu não mereço ser crucificado na posição do meu Senhor, mas eu quero morrer de cabeça para baixo e as pernas para cima. Você quer, vai ser morto assim. Isto é o amor que nasceu no coração daquele homem, que era um menino, e parece que rebelde, sempre rebelde, mas a palavra do ensino, ele ao abrir a boca para falar com os irmãos, lá na reunião de quase 120 pessoas, ele disse: isto nós vamos fazer porque está escrito nos Salmos. Judas foi contado com os pecadores, e ele foi levado, ele não está mais conosco, ele teve sorte nesse ministério, mas se desviou da verdade e morreu. Nós precisamos eleger outro, porque está escrito. E toda a mensagem que ele pregava, mas Pedro ganhou 4 almas, 4.000 almas, acresceu para 5.000 almas, de repente de 3 para 5, por quê? A palavra está escrito, está escrito, e o povo diz: é verdade, está escrito, e nós vamos nos arrepender. Arrependei-vos, porque está escrito. João Batista, da mesma forma, falava porque estava escrito, e ele era profeta. Muitas profecias que não estavam escritas foram reveladas a João, e João passou a ensinar no deserto. Irmãos, nós não podemos nos perder nesse lugar onde você senta aqui, não porque sou obreiro aqui há tantos anos, há quase 26 anos, não, mas é porque todos os cultos aqui você é ensinado a andar no caminho da verdade. É verdade ou não é, irmãos? Ensinado a andar no caminho da verdade. Não quero ser um cachorro morto que não ladra mais, que não vê mais o perigo, mas aquele que dá o sinal, aquele que avisa que você está em perigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Olha só, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais, olha só, irmãos, olha que ensina, irmãos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, pelo vento levados ao redor, por vento de doutrinas, por artimanhas de homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Se você hoje, irmãos, não estiver prestando atenção na bússola divina, que é essa aqui, você vai perder o teu norte, você vai se desviar da verdade, você vai ser um barco à deriva. Você precisa da bússola divina, você precisa estar olhando, e tem alguém te ensinando, alguém te dizendo. Por isso que o Senhor constituiu mestres, pastores, profetas, apóstolos, para ajudar os irmãos, para ensinar os irmãos. E nós precisamos dos irmãos, precisamos do Espírito Santo cada dia, dizendo: Senhor Jesus, o que eu vou falar hoje? Diz para mim, Jesus, o que eu vou dizer hoje para o teu povo? Eu não tenho palavra, eu estou sem palavra. Aí vem alguém que você não vê, o amigo mais querido, aí vem o teu amigo fiel, o Espírito Santo, e te abraça e diz: eu vou falar contigo, eu vou falar junto contigo, eu vou orar junto contigo, eu vou chorar junto contigo, eu vou te levar e te trazer, porque eu vim e fiquei aqui para isso, para te ajudar, para ajudar a minha igreja. Então, queridos irmãos, não tem perigo se você prestar atenção e estiver debaixo do abrigo divino, abrigado. As tuas noites vão ser melhor, irmão. A tua noite vai ser melhor, irmão. Você não vai perder o sono na madrugada. E às vezes esses pensamentos que não devem estar na nossa mente. Preocupamos com o governo, preocupamos com a política nacional,
preocupamos com o mundo, preocupamos com tantas coisas. Do teu filho Ele cuida, da tua casa Ele cuida, dos teus negócios Ele cuida, aleluia, do teu país Ele cuida, da tua nação Ele cuida, da minha nação Ele cuida. O que nós precisamos é estar fundamentados na rocha e saber que podemos falar com ela a qualquer momento. Não precisamos de outra coisa a não ser disposição para falar com a rocha, e a rocha é Jesus, e Ele está aqui. Diz mais aqui, para que não sejamos mais como meninos. Coisa triste é um menino, irmãos, ele não sabe o que está fazendo. Se nós olhar aqui em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, que está escrito aqui que eu vi, nós vamos olhar sobre meninos. 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado, para que por ele vos seja dado crescimento. Para quê, irmãos? Crescimento para quê? Para a salvação. Desejai ardentemente como meninos. Se você ainda se acha como menino, não tem força, deseja ardentemente esse leite para o teu raciocínio, para o teu crescimento espiritual, para a salvação. Você não está ouvindo a palavra de um homem aqui pregando somente cura divina e coisas tantas que é oferecida, como uma irmã me falou essa semana: o meu pastor só fala em chave de carro, em chave de casa, em prosperidade, coisas tantas, só voltado para a terra. Meu Deus, mas isso tudo Deus nos dá. Eu estava olhando o estacionamento agora, está faltando lugar para botar carro, e tem mais gente, tem mais carro do que gente. Tem família que vem com 2 carros. Lembra do tempo que tinha o bicicletário ali? Cheio de bicicleta, pátio vazio, tinha 4, 5, 10 carros, mas a igreja estava cheia, e a alegria do Espírito Santo não faltava no nosso meio. E você foi notando que alguém foi esfriando, depois que comprou o primeiro carro, comprou o segundo, comprou o terceiro, e comprou o mais bonito, agora tem 2. A casa é muito bonita, tudo é muito bonito, mas aonde está a virtude do Espírito? Você pode ter tudo, irmãos, pode ter 10 carros, 10 casas, mas que coloques o Espírito Santo em primeiro lugar na tua vida. Deixa de ser menino. Deixa de ser menina. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, tem prazer em falar com a sua igreja, tem prazer em falar com seus filhos. Tenha certeza disso, porque Ele, irmãos, está no nosso meio. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará, com toda a certeza. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é o Deus que vela pelas nossas almas. Eu estou procurando um versículo aqui, e parece que é 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios 13 e 11, diz assim: quando eu era menino, olha só, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, eu me tornei um homem. Por que nós não crescemos espiritualmente, irmãos? Por que nós não demos lugar ao Espírito Santo? E na seguinte leitura ali em Efésios, esse corpo, que é chamado igreja, é composto de todas as juntas, para se movimentarem. Às vezes as nossas juntas do nosso corpo envelhecido
começam a doer muito e elas já não são mais flexíveis como antes. Nós pedimos misericórdia e o Senhor disse: mas é assim mesmo, assim você vai andando até morrer. Mas a igreja não pode ser assim, irmãos. As juntas de um velho espiritual, membrado no corpo de Cristo, tem que ser como a junta de um jovem, tem que se movimentar perfeitamente em tudo. Se você está encarangado, como diz a palavra simples que nós entendemos, se você ficando entrevado espiritual, por favor, nessa noite diga: Jesus, dá-me um remédio, cura esse meu corpo doente. Parece que nós só sentimos a dor física, mas a dor espiritual, nós precisamos, pastor Laércio, sentir a dor espiritual, a dor na alma, a dor na alma, sentir vergonha muitas vezes de olhar para o Senhor, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com vergonha de levantar os meus olhos para Ti hoje, eu não estou com força, Senhor, eu estou aflito. Fique em pé comigo. As demais coisas o Espírito Santo vai revelar para você nessa mensagem. Glória a Jesus. Nós temos que colocar dentro do nosso coração, irmãos, que o Senhor vive. Vamos cantar aquele corinho. Que Ele vive, Ele está entre nós, Ele te chama esta noite, Ele te convida: venha, não só para participar das festas da igreja, não só para participar dos cultos, mas para ser um membro do corpo de Cristo. Aleluia. Você nunca precisa nem vir aqui me ver mais, mas se você for um membro do corpo de Cristo, um dia nós nos encontraremos, viu, irmão Diácono que nos visita? Nos encontraremos um dia, nos veremos face a face. Aleluia, aleluia. Deus enviou seu Filho amado. Olha só. Fecha teus olhos.
palavra. Sim, Pai querido, Tu tens te manifestado todos os dias entre nós, e nós somos mais do que abençoados, Senhor, porque temos a Tua palavra na nossa alma. Oh, querido Deus, não deixa-nos faltar o pão de cada dia, esse pão celestial, Senhor, que nós tanto precisamos. Guarda os meus irmãos e a Tua igreja a guardar a Tua palavra, Pai, no âmago da sua alma, da nossa alma. É o que eu te peço, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão.